Oi, mãezinhas, tudo bem? Eu sou o Clóvis Júnior, eu venho em nome do grupo fazer uma breve introdução. Como vocês sabem, a gente fez o formulário com vocês, levantamos todas as dúvidas, todas as respostas, e a gente espera que esses vídeos esclareçam para vocês todas as dúvidas. Repetindo, nós somos acadêmicos de odontologia da Universidade Federal do Paraná, e esse trabalho faz parte da disciplina de Bioquímica Oral e que tem como objetivo criar uma intervenção social promovendo a saúde para uma faixa etária, para um ciclo de vida. No caso, vocês, gestantes e puérperas. Olá, meu nome é Júlia e eu vou falar inicialmente um pouquinho sobre a higienização bucal. Esse é um fator muito importante para qualquer faixa etária e especialmente para gestantes. O primeiro passo para essa higienização é colocar o creme dental na escova de dente. A quantidade é semelhante ao tamanho de um grão de ervilha. Após feito esse processo, você pode colocar a escova entre a gengiva e o dente e realizar os movimentos indicados no vídeo. Repita esse movimento a cada 2 dentes, sempre tentando abordar com a cabeça da escova 2 dentes de cada vez. Esse movimento deve ser repetido cerca de 5 vezes a cada 2 dentes. Depois você pode realizar a limpeza da parte interna do dente, realizando o mesmo processo executado na parte externa ou com movimentos de vai e vem. Nos dentes anteriores, realize a escovação da parte interna como se estivesse puxando de dentro para fora da boca. Após terminada a parte interna e externa do dente, é preciso higienizar também as faces que utilizamos para mastigação. Os movimentos são básicos, como demonstrado no vídeo, de vai e vem. Realize por toda a superfície mastigatória. Em seguida, realize a higienização da língua, sempre com a parte da escova que contém as cerdas. Realize esse movimento como se estivesse varrendo essa superfície. Falando um pouco mais sobre a higienização oral, é muito importante que a gente ressalte o quão primordial é utilizar o fio dental. O fio dental precisa ser usado pelo menos uma vez por dia, no horário de sua preferência, e ele precisa ser utilizado na técnica mais adequada. A técnica mais adequada vai ser indicada no vídeo aqui do meu lado. Essa técnica consiste em abraçar o dente, ou seja, você enrola uma quantidade de fio dental, mais ou menos 30 centímetros, entre os seus dedos, e você vai levando esse fio dental no espaço interdental, que é justamente o espaço onde mais param resíduos alimentares que a escova não consegue remover. Não precisa exagerar na força, é normal que o odor seja bastante desagradável muitas vezes, porque é um resíduo alimentar que já ficou parado ali por um bom tempo. Falando um pouco sobre a periodontite ou doença periodontal, é muito importante que a gente comente que a sua manifestação inicial é a gengivite. A gengivite ela é caracterizada pelo acúmulo de biofilme, de bactérias e de resíduos alimentares na região do dente mais próxima à gengiva. E o contato desse biofilme com a gengiva vai ocasionar uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória, muitas vezes, ela causa dor, ela causa inchaço, ela causa vermelhidão e ela causa sangramento, que é a característica mais marcante clinicamente falando da gengivite. Vale ressaltar que a gengivite e a periodontite, elas têm fatores sistêmicos que influenciam a sua ocorrência durante a gravidez, que é a alteração hormonal e a dieta, por exemplo. E também a gengivite muitas vezes ela não dói, e por ela passar despercebida, ela pode progredir para a periodontite, que é quando a inflamação se espalhou pelo corpo, ela atingiu já o periodonto e o tecido ósseo. Então isso pode ser bastante severo, isso pode ser bastante crítico para o estado de saúde da gestante e do seu futuro bebê, pois isso pode influenciar em parto prematuro e isso pode influenciar no peso do bebê. Ele pode nascer com um peso muito abaixo do normal, portanto é muito importante ficar atento à saúde da sua gengiva, é muito importante manter uma boa higiene bucal e é muito importante realizar qualquer procedimento odontológico caso você note um possível quadro de gengivite ou de início de periodontite para evitar a progressão da doença e manter um bom quadro de saúde. A consulta odontológica da gestante no período do pré-natal é de extrema importância. O próprio Sistema Único de Saúde oferece no mínimo uma consulta para gestantes nesse período. Vale ressaltar que os dentes do bebê iniciam sua formação na vida intrauterina, ou seja, na 6ª semana de gestação começam a ser formados os dentes de leite e no 5º mês os dentes permanentes. Uma dúvida muito comum entre as gestantes é sobre a necessidade da suplementação com flúor, ou seja, ingerir suplementos que contenham esse composto.
Porém, a relação do flúor com a saúde bucal é limitada quando esse composto está dentro da boca, ou seja, quando escovamos os dentes com creme dental fluoretado. Assim, durante o período gestacional, não é necessário que ocorra suplementação do flúor, mas é preciso que a grávida mantenha o hábito de escovar os dentes com creme dental fluoretado, a fim de cuidar da sua própria saúde bucal. A melhor forma que a grávida tem de fazer com que os dentes do bebê sejam realmente fortes, resistentes, é cuidando de si mesma, da sua alimentação e dos seus hábitos. Quanto aos tratamentos realizados na gestante, caso sejam mais invasivos, recomenda-se que sejam realizados no segundo trimestre da gestação, que é no quarto, quinto e sexto mês. Porém, em qualquer período gestacional em que exista necessidade de um tratamento odontológico, ele pode ser realizado com muita segurança. Muitas mudanças ocorrem no corpo da mulher durante o período gestacional. Durante os primeiros meses, até cerca do terceiro mês, quinto mês, é comum a presença de náuseas, vômitos e a hipersalivação, ou seja, uma quantidade maior que o normal de saliva na boca. Outros sintomas também aparecem nesse período gestacional como consequência hormonal ou de toda a fisiologia do corpo que pode ser alterada. Entre eles existe a acidez bucal e a hipossalivação ou xerostomia, que é a sensação de boca seca. Em relação à acidez bucal, reduz-se o pH da boca da gestante. E em relação à hipossalivação, o fluxo da saliva torna-se menor. Esses dois fatores têm extrema relação com as lesões causadas pela cárie. Ou seja, essa situação facilita a progressão das lesões da cárie. Dessa forma, é muito importante que a gestante mantenha seus hábitos de higiene bucal com a escovação e o fio, e também é muito importante a ingestão de água nesse período, para que ela se mantenha hidratada. Falando um pouco do paladar e da vontade exagerada de comer doce durante a gestação, cientificamente já é comprovado que nós seres humanos nascemos com uma preferência pelo doce. E por quê? O doce, ao ser ingerido, ele ativa o nosso sistema límbico, que é o sistema que está interligado com o prazer, com a recompensa. Por isso, os seres humanos gostam muito de consumir o açúcar. É normal notarmos que as pessoas consomem muito açúcar processado, açúcar industrializado. Mas esse tipo de açúcar ele está muito interligado com altas incidências de cárie e também com o ocasionamento de doenças cardiovasculares. Por isso é muito importante que a mãe mantenha uma dieta equilibrada durante a gestação, pois todos os nutrientes, todos os fatores que influenciam na formação do paladar do bebê, anticorpos, eles são passados pela placenta durante a gestação e depois que o bebê nasce, pelo aleitamento materno. Para que o bebê não nasça e depois que já esteja com uma idade mais avançada, não rejeite sabores como o amargo e o azedo, para que o sistema evolutivo dele evolua de forma para aceitar todos os sabores e consumir várias frutas, legumes e tenha uma dieta bastante saudável, é muito importante que a mãe também mantenha uma boa alimentação durante a gestação. O que ela come influenciará na alimentação do seu filho futuramente. Durante a gestação, dizem que os dentes enfraquecem, mas isso na verdade é um grande mito. Durante a gestação, você não perde minerais do seu dente, como o cálcio, para formar os ossos do seu bebê, e também não é porque você está grávida que você terá mais chances de ter cárie. A doença cárie ela depende de vários fatores, mas os principais são a dieta açucarada e as bactérias que já vivem na nossa cavidade bucal. Em contato, o açúcar e a bactéria, eles liberam produtos ácidos que vão fazer com que o pH da nossa boca caia, tornando o ambiente ácido. E por causa disso, é importante que a gente neutralize a nossa cavidade bucal, que o pH volte a ser neutro, que é o valor saudável. Por causa disso, é importante uma boa higienização bucal e também frequentes idas ao dentista para possíveis limpezas e manutenção do quadro da sua saúde bucal. Oi mamães, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre higienização bucal do bebê e erupção dentária. A higienização bucal do bebê deve começar antes mesmo dos dentinhos de leite nascerem. A higienização deve ser feita com o auxílio ou de uma dedeira, de uma gaze ou de uma fralda macia. Esses três objetos você pode molhar em uma água fervida e filtrada ou em soro fisiológico, passando em volta do dedo. Você pega e passa na gengiva do bebê, na parte interna da boca e na língua do bebê. É importante também que essa higienização seja feita logo após a última mamada da noite,
É legal também vocês fazerem a associação de um ato de carinho na hora que vocês estiverem fazendo a higiene bucal do bebê, para que ele possa relacionar esse momento de higiene bucal com um momento de prazer e afeto. Agora falando sobre a erupção dentária dos bebês, o nascimento dos primeiros dentinhos do bebê geralmente se dá na primeira infância. E esse nascimento dos dentinhos pode causar alguns sintomas, como por exemplo, salivação abundante, sono agitado, irritabilidade, febre e diarreia. Porém, não é necessariamente em todos os casos que o bebê pode ter sintomas. Muitas vezes os dentinhos podem vir a nascer sem apresentar nenhum sintoma para o bebê. Existem alguns procedimentos que podem ajudar a eliminar ou a minimizar os sintomas causados pela erupção dentária, sendo eles o uso de mordedores rígidos e gelados, o aumento no consumo de líquidos, a realização de pressão digital na gengiva do bebê e também oferecer alimentos duros e frios aos bebês. Todos esses procedimentos ajudam a minimizar a dor e a irritabilidade causada na gengiva do bebê. Com o nascimento dos dentinhos de leite do bebê, a higienização bucal começa a ser um pouco diferente. Ela deve ser realizada com uma escova de dente e um fio dental. A escova de dente utilizada deve ser uma escova com cabeça pequena e de cerdas macias. A escovação bucal deve ser realizada com creme dental fluoretado, ou seja, com a presença de flúor. A técnica utilizada para a escovação bucal em crianças é a técnica de fones, que consiste em fazer movimentos circulares com a escova nas faces do dente. Lembre-se que o movimento não pode ser muito brusco para acabar não machucando a gengiva da criança. A quantidade de creme dental utilizado nesse momento é muito importante, já que diversas propagandas e um senso comum nos ensina a utilizar uma quantidade muito abundante de creme dental. A quantidade de creme dental recomendada para crianças de 0 a 3 anos equivale a meio grão de arroz, e para crianças de 3 a 7 anos equivale a 1 grão de arroz, ou seja, quantidades pequenas de dentifrício. No momento da escovação, é importante cuidar para que a criança não acabe ingerindo o creme dental que está sendo utilizado, pois, ao ingerir esse creme dental, a criança acaba ingerindo também flúor, e uma alta quantidade de flúor no nosso organismo pode causar fluorose. E por fim, deve ser utilizado o uso do fio dental. O fio dental, você vai passar ele entre as superfícies dos dentes, abraçando cada dentinho e puxando para baixo. Lembre-se sempre que o auxílio dos pais ou dos responsáveis é muito importante nesse momento, pois é um momento em que a criança já começa a entender o real significado da saúde. Então, muito obrigada! Olá, meu nome é Maria Eduarda e eu vou comentar sobre o uso de pomadas analgésicos para amenizar o incômodo do nascimento dos dentes do bebê e também vou comentar sobre o uso do flúor. O nascimento dos dentes de leite no neném causam irritabilidade e aumento da salivação. Portanto, as mães sempre procuram algum meio de amenizar esse desconforto para a criança. Como uma primeira opção para amenizar esse desconforto, podem ser utilizados mordedores de borracha, de preferência os que vão à geladeira, porque o gelado ajuda bastante a amenizar a dor. E a mãe também pode fazer massagem na gengiva do bebê com o dedo mesmo muito bem higienizado. Caso essas duas maneiras não façam diferença, você pode levar o bebê a um pediatra ou a um dentista e eles vão recomendar uma pomada segura que amenize esse desconforto. O uso de pomadas analgésicos sem prescrição médica não deve ser feito, pois muitos desses produtos contêm ingredientes que vão trazer más consequências para a saúde do bebê, como, por exemplo, a lidocaína e a benzocaína. A lidocaína, por exemplo, é um composto que em altas doses pode trazer graves consequências para o bebê, como, por exemplo, dor de garganta, pressão baixa, tontura, dor de cabeça, entre outros. Por ser um composto que precisa ser frequentemente reaplicado para fazer efeito, as chances de contato com altas doses desse produto são muito altas. Portanto, o uso de pomadas analgésicos deve ser feito apenas em um último caso para que seu bebê não corra risco de saúde. Agora falando um pouco sobre o flúor, desde que o primeiro dente de leite da criança nasce, já pode começar a ser feita higienização bucal com pasta de dente contendo flúor. O flúor é um componente muito importante, porque quando ele está presente na cavidade bucal, auxilia, protege os dentes de desenvolverem cárie. E é muito importante, desde o primeiro nascimento do dente, já começar essa proteção, porque um dente de leite cariado pode levar a uma infecção
e isso pode comprometer o nascimento dos dentes permanentes mais para o futuro. É importante salientar sobre a concentração de flúor nas pastas de dente, que deve ser de no mínimo 1000 partes por milhão, porque assim o flúor vai conseguir atuar corretamente. Mas, para que isso ocorra de uma forma segura, a quantidade de pasta de dente também deve ser utilizada com muito cuidado. Para crianças menores de 3 anos, sempre apenas meio grão de arroz, pois assim ela não corre risco de desenvolver fluorose. Também é importante ter muito cuidado para que a pasta de dente esteja bem inserida entre as cerdas da escova, pois assim não haverá o risco da pasta escapar na hora da higienização bucal e a criança acabar engolindo esse dentifrício. E pelo contrário do que muitos pensam, o flúor não atrasa o nascimento dos dentes do bebê. Na verdade, ele garante saúde dental à criança desde pequena, portanto seu uso é muito importante. Oi, eu sou o Pedro Kismola e agora eu vou falar um pouco mais focando nos bebês sobre amamentação, mamadeira e sucção não nutritiva. Estudos comprovaram a importância da amamentação até os 6 meses de idade, por ser uma forma de nutrição completa, por ajudar na formação do sistema imunológico da criança e por evitar problemas oclusais. A mamadeira é uma opção para quando a mãe não consegue amamentar a criança, mas deve ser sempre feita usando o leite materno até os 6 meses de idade do bebê, e depois acompanhando o desmame até no máximo 2 anos. A sucção na amamentação, além da nutrição, proporciona uma sensação de tranquilidade e segurança para a criança, e é por isso que eles se acalmam tanto com o uso da chupeta. Porém, a chupeta não deve ser usada para acalmar o bebê, mas sim para complementar a necessidade de sucção que eles têm. Um exercício interessante é colocar a chupeta bem devagarinho na boca do bebê e fazer pequenos movimentos para fora como se fosse tirá-la. Assim você sana a necessidade de sucção do bebê e ele não fica viciado na chupeta. O uso prolongado de chupeta pode trazer diversos problemas. Uma pesquisa mostrou que 80% das crianças de 3 a 6 anos possuem problemas oclusais, e 70% delas ainda usavam chupeta. A chupeta ortodôntica é uma opção que ajuda a minimizar esses efeitos. Outra forma da criança buscar aquela sensação de segurança da sucção é através da sucção digital, chupando o dedo, que embora traga menos consequências oclusais, acaba sendo um hábito muito mais difícil de superar. O período em que a sucção é considerada saudável, que não trará muitos problemas oclusais ou psicológicos para a criança, é até os 2 anos de idade, sendo que a sucção digital jamais deve ser incentivada por causar uma dependência psicológica muito grande. A sucção não nutritiva, chupar o dedo e a chupeta, faz com que a criança tenha uma tendência maior de respirar pela boca e não pelo nariz, e isso é uma das maiores causadoras de problemas oclusais e fonoaudiológicos. A sucção não nutritiva é uma forma da criança procurar o conforto de quando está sendo amamentada. Então, quanto maior for o período de amamentação, menor será a tendência dela de criar dependência de outros métodos. Eu sou o Igor, vou falar um pouquinho para vocês sobre a formação do paladar, sobre a dieta, junto com a higienização. Para a formação do paladar, nós temos 2 fatores. A primeira é uma formação ou preferência inata, ou seja, o bebê já nasce com ela. Na natureza, nós temos os carboidratos, que são a nossa maior fonte de energia. E eles são relacionados a uma doçura, por conta de frutas e mel, por exemplo. E o bebê vai ter uma maior associação, vai ter uma maior afinidade com esse tipo de alimento. O salgado, por conta de mineral. E vai ter uma rejeição a amargo por ser possivelmente tóxico. A segunda é que ele pode ser, o paladar ele é mutável. Então assim, se o bebê ele é exposto a uma alta carga de açúcar, consequentemente, ele vai consumir essa carga de açúcar, se não mais. Só lembrando que as experiências da infância podem sim mudar a preferência do paladar. E cárie de mamadeira é a cárie que já ocorre desde a infância. Você junta a amamentação e a mamadeira, que contém açúcar, ambos, junto com uma higiene não eficaz. Por exemplo, deixar o bebê dormir com a mamadeira na boca, uma amamentação prolongada, o uso contínuo da própria mamadeira pode causar o acúmulo de leite na boca dele. E tendo o acúmulo de leite, tem o acúmulo de açúcar e pode progredir para uma cárie. A cárie na infância não é tão levada em consideração, não é dada tanta atenção, porque pensam que os dentinhos logo vão cair, né? Só que continua tendo os mesmos sintomas, como dores, escurecimento do dente, uma baixa autoestima da criança, problemas na fala, porque você perde uma grande área do dente. E esses dentes de leite, uma vez caídos, eles não vão mais servir de orientação para os dentes permanentes. E esses dentes permanentes podem erupcionar tortos e pode comprometer a mastigação, a própria fala. E é bom lembrar também que as raízes desses dentes de leite estão bem pertinho dos dentes permanentes.
E se uma cárie for muito avançada, ela pode comprometer esse dente permanente. A gente já viu que a melhor forma de alimentação para o bebê é a amamentação. Seja de uso exclusivo até os 6 meses, seja de suplementação até os 2, 3, 4 anos, mais ou menos. Mas após esse período, é bom ter uma dieta saudável e balanceada, com frutas, verduras, legumes. E a ideia é você oferecer ele de forma mais natural possível, sem liquidificar, sem formar papinha, sem formar sopinha, para você estimular a criança à mastigação. A mastigação, ela ajuda no desenvolvimento da musculatura, do rosto e dos ossos, principalmente a mandíbula. E evitar o consumo de açúcares durante ou entre essas refeições, como refrigerantes, sucos, chás e tudo mais. A ideia geral é você ter uma rotina de horários, ou seja, teve alimentação, depois de um tempinho, a higienização, que melhor for possível. A ideia é a gente pensar não só saúde bucal e saúde geral, mas tudo junto, tudo ligado, porque às vezes você tem um alto consumo de açúcar, pode ter cárie e pode ter, por exemplo, diabetes adquirida, né? Que é aquela diabetes que a gente adquire conforme o consumo de açúcar. Então é sempre bom pensar como um todo, tá? Obrigado, gente.